Bom dia a todos. Quero saudar a Mastercard, o Dr. Paulo Raposo, particularmente já um parceiro neste nosso grupo de trabalho das comissões bancárias. A Mastercard tem sido sempre nestes temas uma entidade participativa e pretende mesmo, muitas das vezes, não sendo a convite do Parlamento, mas manda sempre os seus parceiros e, portanto, saudamos que o tenham feito e foi por isso mesmo e por sabermos da importância que a Mastercard tem no panorama nacional relativamente aos sistemas de pagamentos que o PSD pediu exatamente esta audição. Indo de imediato ao tema, dar duas ou três notas. Uma delas eu começaria logo exatamente pelo tema que a Mastercard, no seu parecer, refere, que é a questão das interchange fees. Trata-se exatamente de um exemplo que, quando o legislador pretende de alguma forma agrilhoar o mercado, portanto, o resultado será sempre que alguém vai pagar. Objetivamente, esta foi uma daquelas medidas tomadas naturalmente em termos europeus e depois acompanhadas pelos sistemas nacionais, que tinham um conjunto de boas intenções, que conduziam à proteção do consumidor, mas no final do dia, e pelos estudos, são estudos que o dizem, portanto, já na altura, as várias entidades, muitas das entidades alertaram, mas ainda assim a Comissão Europeia e os governos avançaram com o tema. Acontece que não existem certezas relativamente ao benefício para os consumidores, muito provavelmente foram criados por parte dos comerciantes melhores postos de trabalho, mais postos de trabalho, naturalmente o resultado da operação dos comerciantes melhorou, porque entretanto tiveram que baixar custos, mas é evidente, como sou tudo isso, portanto, quando estes custos estão internalizados, em algum sítio, portanto, alguém vai ter que pagar. E nessas circunstâncias há uma coisa que temos como certa, porque o estudo, pelos vistos, diz isso, e não é só o estudo que a Mastercard encomendou. A própria DEC nos veio aqui dizer que neste momento os consumidores estão a pagar, em média, o custo dos cartões mais altos, pelo menos 5%. Portanto, e nessa circunstância, portanto, era aqui uma ressalva que eu queria deixar, alertando mesmo os colegas para até por alguns anos que já teve Parlamento e até grupos de trabalho em que tenho participado, o resultado é sempre mais ou menos este, que é, se de um lado tapamos, do outro lado, naturalmente, aquela proteção que se pretendia acaba por ficar distorcida. Uma questão que lhe tinha para colocar, e, portanto, e já agora, se puder aprofundar até, Sr. Doutor, mais alguns aspectos desta questão, seria bastante interessante. Há uma questão que me assalta, que é a seguinte, e que tem que ver agora com as plataformas eletrónicas. E aí gostaria que me respondesse bastante claramente. Quando um consumidor utiliza um cartão da Mastercard, eu estou a utilizar a marca porque estamos aqui numa audição com a Mastercard, mas um cartão qualquer sobre uma determinada marca, associado a uma operação MBWay, as marcas que estão associadas aos cartões obtêm receita junto do respectivo incumbente do banco sobre o qual essa operação, essa transferência está a ser efetuada. É esta também uma forma de obtenção de receita por parte das marcas associadas aos cartões. Portanto, eu gostaria que, deste ponto de vista, nos desse uma explicação. É porque nós, quando vemos uma transferência, seja de que forma for efetuada, assistimos a uma panóplia de comissões associada a essa transferência que muitas vezes nem as compreendemos. Há até uma certa falta de transparência e aí é meu entendimento que o legislador devia ter alguma preocupação sobre estes temas, até para que a literacia fosse adequada para todos e acessível a todos. É evidente que isso é um trabalho das entidades reguladoras, muitas vezes, mas muitas vezes não é efetuado e há uma certa opacidade em torno destes temas. Mas eu pergunto claramente se uma das fontes de receita das marcas é exatamente, por exemplo, no sistema MBWay, e esse é um dos temas, digo isto porque as transferências de pagamento através de instrumentos eletrónicos é um dos grandes temas deste nosso pacote legislativo. Há também custos associados, não tendo uma interferência, ou seja, um custo associado
na questão do cartão diretamente, mas ainda assim, porque se trata de uma determinada marca, seja Visa, seja Mastercard, se acaba por obter receita resultante disto. Por fim, portanto, não tenho muito mais a acrescentar, agradecer mesmo os contributos que nos deram os inscritos e orais aqui para a nossa audição. Agora já que esta é a última, audição, eu aqui queria de alguma forma dizer alguma coisa também aos meus colegas do ponto de vista dos trabalhos e da condução dos trabalhos para o futuro. Eu penso que o que ficou combinado foi, na sequência das audições, apresentarmos um texto que eventualmente depois consideraríamos se seria um texto conjunto ou não, ou se cada partido iria fazer o seu texto. Portanto, eu queria exatamente recordar isso, para vermos até que ponto é que, na realidade, teremos, ou se fará luz no Parlamento relativamente a estas questões, até ao final da sessão legislativa. No entanto, voltando a frisar, já o fiz noutras sessões anteriores, todo este pacote legislativo foi um pacote que nasceu antes do Covid. Após o Covid e com as incertezas que estão aqui patentes na evolução económica do nosso país, no fundo, há factos e há circunstâncias que alteram tudo isto. Eu presumo que o legislador, desse ponto de vista, também deve ponderar se devemos ou não rapidamente pôr em cima da mesa um pacote com as características antes do Covid, ou se devemos ter alguma prudência e se devemos receber mais alguns contributos, de forma a que depois no processamento de todo este legislativo, se eventualmente depois não ficaremos errados, do lado errado, do lado menos certo da solução. Muito obrigado.